Hello, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma aula de história, nossa primeira aula, do módulo 4. A gente vai falar um pouquinho sobre o fim da monarquia e depois a proclamação da República, né? O que levou ao fim da monarquia e como que foi aí a proclamação da República Brasileira. Então, vamos começar falando um pouquinho do contexto que estava o Brasil naquele momento, né, como que era a sociedade. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, a monarquia no Brasil ela durou 67 anos. Aí, na aula passada, no módulo passado, a gente falou sobre o governo do Dom Pedro I, que foi de 49 anos. Então, juntando o governo do Dom Pedro I e do Dom Pedro II, ao todos foram no Brasil 67 anos do Império. A monarquia durou 67 anos. Então, no segundo reinado, o país começou a se integrar com o capitalismo mundial, o que impulsionou a industrialização europeia e resultou em algumas mudanças de ordem econômica e também de ordem social. O Brasil, ele recebeu alguns investimentos aí de alguns investimentos e empréstimos estrangeiros, principalmente da Inglaterra. E esses capitais foram investidos em melhorias nas instalações da linha de frente da produção do país e principalmente do café que estava no auge, e com isso construíram-se estradas de ferro, alguns serviços públicos que eram necessários para a expansão urbana e também o serviço de abastecimento de água e a implantação de rede de esgoto e de iluminação pública nessas cidades que iam surgindo. Então foram surgindo novas cidades graças ao café e a esse empréstimo estrangeiro, principalmente da Inglaterra. E como que era a situação política do Brasil? Então, com a cafeicultura, formou-se uma oligarquia rural nas províncias, principalmente do sudoeste. Então, oligarquia, a palavra é uma palavra de origem grega que significa governo de poucos. No contexto brasileiro, se refere ao domínio político que os grandes latifundiários tinham e de alguns grupos ou algumas famílias que detinham esse poder econômico. Então, por que governo de poucos? Porque eram os grandes produtores que governavam aí a população. Principalmente da onde se encontravam as suas terras. Nesse período, São Paulo ele começou a despontar como a província mais rica do Império. Desculpa. Mas o São Paulo não participava, não tinha uma participação política tão ativa. Só lá por volta de 1880 que essas oligarquias agrárias elas se organizaram e começaram a reivindicar uma maior autonomia, um maior poder de influência sobre as decisões políticas do imperador, já que esse grupo ele se opunha a algumas coisas que o imperador ele impunha. Do mesmo jeito, a base da economia do Brasil era a igreja, o exército e as oligarquias. Eram os três pilares que sustentavam o segundo reinado, o governo do segundo reinado. Então, o Brasil, lembra que a gente falou sobre a Guerra do Paraguai e que isso fez com que o exército se destacasse um pouco? Então, aí o exército brasileiro ele saiu fortalecido dessa Guerra do Paraguai. E os militares eles passaram também a reivindicar maior participação política. Então, os oficiais de alta patente passaram a criticar abertamente
o imperador e acusavam o imperador de negligência em relação às políticas do exército e também acusavam ele de interferência nas questões militares. Então, olha só, a gente tem a oligarquia querendo maior poder de decisão política, o exército querendo maior poder de decisão política. Os três pilares de base de sustentação, o exército, a oligarquia e a igreja. E aí, o que acontece? O que gera aí o ápice dessa crise do governo? O imperador, ele se indispõe com a cúpula da Igreja Católica. O imperador, ele chega até a querer expulsar os jesuítas do Brasil, mas isso não chega a acontecer, mas ele corta relações com a Igreja Católica. E aí, o imperador, ele fica enfraquecido. Por quê? Ele já não tem mais aliados. Então, a partir daí, já o governo imperial já começa a perder seus aliados e começa a sua ruína. A partir desse momento, o governo imperial já não tem as três bases de sustentação do seu governo. Agora, vamos falar um pouquinho aí dos imigrantes, porque depois, no final, vocês vão ver que tudo se conecta. Vamos falar um pouquinho aí, guarda essa questão desses três pilares e vamos falar um pouquinho sobre os imigrantes. Então, durante o século XIX, a industrialização em alguns países europeus, como a Bélgica e a França, provocou a primeira crise do sistema capitalista. Então, enquanto algumas cidades, o número de indústrias crescia, no campo a produção agrícola se transformava com a introdução de técnicas modernas que tornavam dispensáveis um grande número de agricultores. Com isso, muitos desses trabalhadores foram para a cidade em busca de um emprego e de uma melhor condição de vida. A indústria europeia, no entanto, não era capaz de empregar todas essas pessoas, o que agravou a situação dessas pessoas nessa época. E a população, ela ficou praticamente toda desempregada. Então, muitos europeus buscavam na América um novo lugar para se viver. Sabendo disso, no Brasil, principalmente com a proibição dos escravos, a proibição do tráfico de escravizados em 1850, uma parte da parcela da elite brasileira estava convencida que a vinda dos imigrantes europeus era o melhor para o Brasil para substituir essa mão de obra escrava. Então, com o fim da escravidão, o Brasil, ele, que era um país cafeicultor, ele se mobilizou para criar a Sociedade Promotora da Imigração, com o objetivo de recrutar em larga escala agricultores europeus dispostos a emigrar para o Brasil. No começo, os agentes que foram enviados à Europa, eles tiveram certa dificuldade de convencer as pessoas a virem, os trabalhadores a virem para o Brasil. Por quê? As realidades das fazendas de café era diferente do que as pessoas imaginavam, porque eles foram para lá e algumas pessoas vieram. Depois de um tempo, essas pessoas, os primeiros imigrantes, começaram a mandar notícias de como que era a realidade brasileira. Aí vamos pensar aqui. As fazendas de café, elas tinham senzalas, onde os negros ficavam todos juntos e tal, e sem muitas condições de vida e nem condições de saúde e tudo. Essas famílias as primeiras famílias vieram e encontraram essa realidade e falaram para as outras, não vem não, que aqui é ruim, não tem nenhuma estrutura para a gente ficar.
Sabendo disso, os fazendeiros eles começaram a se organizar e começaram a fazer casas e organizar para que as pessoas viessem. Quando eles começaram a se organizar e garantir o mínimo de infraestrutura possível, aí sim os imigrantes começaram a vir. Os europeus eles imigravam para as fazendas de café e principalmente os italianos. Cada família era contratada por um sistema de colonato. Colonato é um tipo de contrato que o trabalhador recebia um lote para plantar e um salário anual. E o colono ficava obrigado a entregar ao fazendeiro metade do lucro que ele obtinha com a venda da safra de café. Então, os imigrantes, eles desembarcavam no Porto de Santos e de lá eles eram levados para a hospedaria dos imigrantes. Todos eles ficavam na hospedaria dos imigrantes. Essa hospedaria aqui, ó. Ela foi criada justamente para receber esses imigrantes. E aí, de lá, primeiro eles desembarcavam em São Paulo, aí nessa hospedaria, aí dessa hospedaria eles eram enviados, cada um, para as fazendas que eles eram contratados. Como que era o trabalho desses imigrantes? Então, de acordo com o contrato de colonato, todos os imigrantes, todas as pessoas da família, elas trabalhavam. Isso incluindo homens, mulheres e crianças. Nessa foto que eu coloquei aqui, ó, dá pra ver. Olha, dá pra ver as crianças que trabalhavam também nas lavouras de café. Elas tinham garantido aí um local para morar e tinha um armazém na fazenda. Todas as fazendas tinham armazéns, tipo um comércio, onde elas pegavam o que precisavam. Basicamente, elas pegavam o que não produziam. O sal, por exemplo, que não se produzia. Então, eles compravam nesse mercado e depois anotavam, e depois os fazendeiros cobravam, porque eles tinham o seu salário, né, anual, e aí cobravam esse valor do que eles pegavam nos mercados, tiravam do salário deles. Geralmente, os imigrantes, eles eram proibidos de deixar as fazendas que eles trabalhavam sem comunicar ao proprietário que eles iriam sair. E assim, além das remunerações que eles recebiam, além de ser muito pequena, também era praticado nos mercados um preço abusivo, um preço bem acima do mercado. Então, isso tornava inviável com que os imigrantes, eles fazia com que os imigrantes tivessem dívidas, ficando inviável com que eles saíssem desse sistema do colonato, sendo obrigados sempre a estar trabalhando para o mesmo senhor. Nas cidades, muitos desses imigrantes, depois, com o tempo, começaram a trabalhar como artesão, como ferreiro, carpinteiro, sapateiro, e aproveitavam o conhecimento que eles tinham aí dos países de origem para trabalhar no Brasil em outra área sem ser nas lavouras. Outros ganhavam a vida como ambulantes ou se empregavam nas indústrias, porque também tinham as indústrias de café. Alguns conseguiram empregos na indústria. Basicamente, a indústria brasileira era voltada para o café. Então, galera, por enquanto a gente fica até aqui. Aí, deixa eu ver passar uma atividade para vocês. Como eu falei, a gente começou o módulo 4. Então, a atividade está no módulo 4. Ai, professora, eu não precisava colocar esse slide com o módulo, não precisava. Gente, vai por mim, precisa. Então, módulo 4, se você pegar o módulo 3, o módulo 2, o módulo 1, você não vai encontrar esse tema que a gente está tratando, esse conteúdo que a gente está tratando. Na página 15 do módulo 4, vocês vão fazer a página toda, a página 15, olha só. Na página 15, exercício número 1, não dá para eu ler, mas enfim. Exercício número 1, 2, 3
e 4 e o exercício número 5. Pode fazer a página 15 toda. Nós vamos corrigir esse exercício na live, tá ok? E qualquer dúvida, podem me procurar. Não esqueçam que essas atividades que eu vou postar, elas valem 3 pontos. Então, por favor, não deixem de postar suas atividades, tá ok? Beijos para vocês. Qualquer dúvida pode me procurar. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai resolver um exercício, tá? Ainda sobre ângulos de triângulos, ângulos, lados, beleza? Então é o exercício da página 57, número 4, tá? Então fala assim, ó. Observe os triângulos. Aí ele dá 3 triângulos pra gente, né? Triângulo 1, triângulo 2 e o triângulo 3. E ele fala assim, ó. Escreva a medida do ângulo interno oposto ao maior lado de cada triângulo. Então, vamos desenhar os triângulos aqui, ó. Fica mais fácil pra gente. Deixa eu desenhar aqui. Mais ou menos, né? Triângulo 1, ele tem algo mais ou menos assim. Onde aqui é 90, aqui é 53, aqui é 37, esse lado é 5 metros, esse é 4 metros e esse é 3 metros. Triângulo 2 é o verde. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Vamos pôr o verde aqui, ó. O 2 é algo assim. Mais ou menos assim. Aqui é 30, aqui é 120 e aqui é 30. Aqui é 9, aqui é 3 raiz de 3 e aqui é 3 raiz de 3. Ok? E o último, amarelo, 3, que ele é assim. Então tem aqui ângulo de 72, aqui um ângulo de 48 e aqui um ângulo de 60. Então aqui é 5,8, aqui é 6,4 e aqui é 5. Ok? Então vocês notem aí, ó, se vocês quiserem só testar também, vocês podem somar os ângulos internos para ver se vai dar 180. Se você somar 90 com 53 com 37, dá 180. Esse aqui, ó, dá 180 e esse aqui também, tá? Para vocês não esquecerem. Então, vamos lá, primeira fração. Letra A. Escreva a medida do ângulo interno, ou seja, os ângulos que estão dentro do triângulo, oposto ao maior lado do triângulo. Então, no triângulo 1, o que a gente vai ter? Ó? Qual que é o maior lado? É o de 5, né? Qual que é o ângulo que está oposto ao lado de 5? Não é o de 90? Então, 90 graus. 2. Qual que é o maior lado? É o 9, né? Por quê? 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vai dar 1 ponto alguma coisa. Certo? Então, 3 vezes 1 ponto alguma coisa não vai dar maior que 9. Então, o maior lado é o 9. Qual que é o ângulo que está oposto? É o de 120. E o terceiro, qual que é o maior lado? 6,4. Qual que é o ângulo que está oposto? 72. Então, letra A é somente isso. Beleza? Letra B. Fala assim, ó. Em um triângulo, que relação podemos perceber entre a medida de seus lados e a medida de seus ângulos internos? Escuta com o colega a relação que vocês perceberam e anote. Tá, então, analisando isso aqui que a gente acabou de fazer, o que a gente pode notar? Que sempre o maior lado do triângulo, então vocês vão escrever isso aí, ó, o maior lado do triângulo, sempre o maior lado do triângulo é oposto ao maior ângulo do triângulo. Então essa é a minha resposta. Vamos ver, ó. A gente viu, ó. Maior lado, 5 metros. Está oposto a 90. 90 é o maior dos ângulos internos. Esse aqui, 9, maior lado. 120 é o maior ângulo.
esse aqui, 72, é o maior ângulo, ok? Então é isso aí que a gente pode perceber, ok? Beleza, galera, esse aí foi o exercício número 4. Vamos para o exercício, deixa eu ver o que a gente pode fazer agora. Vamos fazer o exercício... Pode ser o exercício número 1 da página 61. O exercício número 1 fala assim, ó. Os triângulos de cada item são congruentes. Observe as medidas indicadas e verifique qual caso garante a congruência desse triângulo. Então, na letra A, a gente tem dois triângulos aí, né? Iguais, né? O que é iguais neles? A gente tem, ó, triângulo é assim, né? Tem um de 90, 42, aqui 3, né? Então, a gente tem um lado, a gente tem um ângulo que é igual também de 42 e o outro ângulo que é igual de 90. Então, a gente tem lado, ângulo, ângulo. Ok? Então, esse é o caso de congruência. Lado, ângulo, ângulo. Beleza? Letra B. A gente tem dois triângulos aí, ó. Juntos. Então, é um dois triângulos mais ou menos assim. Né? Onde aqui é 3, aqui é 4, aqui é 3 e aqui é 4. Ok? Então, a gente tem o quê, ó? Esse lado aqui, ó, é o mesmo também, né? A gente não sabe quanto que vale, mas é o mesmo lado. É o mesmo lado para os dois. Então, esse caso aqui é o caso lado, lado e lado. A gente nem tem ângulo aqui, nem deu ângulo. É só lado, lado e lado. Ok? E no terceiro caso, letra C, tem dois triângulos assim, né? Mais ou menos assim. 3,5, 3, 3, 3,5. Ok? Esse caso aqui, qual que é? Ó. Aqui a gente tem, ó. Esse ângulo, ó, é idêntico a esse aqui, ó. Alternos internos. Certo? E a gente tem dois lados. Deu dois lados pra gente só, de cada um. Então a gente tem lado, ângulo e lado. Ok? Dois lados e um ângulo. Beleza, galera? Então essa aí foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Não vou deixar a tarefa para vocês hoje, né? E até a próxima aula. Valeu, tamo junto. Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática. Essa aqui é a nossa primeira aula, oficialmente aí do quarto bimestre. Hoje estamos iniciando o quarto bimestre em informática. Então, aulas novas, conteúdos novos. E antes de começar a aula, eu quero dar alguns avisos, né? Alguns avisos no começo do vídeo, avisos bem importantes antes de a gente começar aqui o nosso conteúdo. Pessoal, primeiro eu queria pedir para vocês terem um pouco mais de carinho, mais atenção com as atividades de informática, porque como eu expliquei para vocês, toda a nota de informática que vai para o boletim é composta pelas atividades que ficam no final da aula. Nós temos a atividade, no final vocês têm aí o homework e toda a nota de informática em cima desse homework. Se você não faz o homework, não tem como você ter notas se você não faz as atividades, que são atividades de fixação de conteúdo, e geralmente todas as atividades você consegue fazer só por base do vídeo. Poucas vezes vocês vão ter que procurar alguma coisa para não dar muito trabalho para vocês, ser um conteúdo tranquilo. Então faça as atividades de casa para a gente resolver essa questão das notas, melhorar a nota do boletim. Quarto bimestre, vamos fechar esse ano com chave de ouro nas notas, as notas lá em cima. E então eu conto com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem das atividades, ou das aulas, ou do sistema de avaliação em geral, vocês podem me procurar, que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá ok? E esse é um aviso muito importante, era o aviso mais importante que eu queria dar no começo, que a gente está começando em quarto bimestre, serão atividades novas, estamos começando aí do zero. Então,
é importante ter um pouco mais de atenção com as atividades de casa. Aviso dado, vamos começar a nossa primeira aula. Deixa eu só ajustar aqui a filmagem. Isso. A aula de hoje, pessoal, como vocês já viram aí na nossa imagem, é sobre um tema que ultimamente está sempre muito em alta. É um termo novo, que é a famosa fake news. O que é que nós vamos falar hoje? Por que a aula tá Fake News 01? Porque teremos mais de uma aula sobre esse assunto. Essa é uma primeira aula. Eu quero só fazer uma introduçãozinha com vocês, botar aí algumas informações para vocês sobre o termo, e depois a gente vai ter uma aula onde a gente vai aprofundar ainda mais sobre a questão de fake news. Mas para essa primeira aula, falar sobre fake news, né? Quando se fala fake news, o que vem na cabeça de vocês? Notícias falsas, montagens, vídeos falsos? De onde surgiu o fake news? O que impacta as fake news? Como combater fake news é o que a gente vai discutir hoje. E começando, o que são fake news? Fake news são notícias falsas publicadas na internet como se fossem reais. O nosso fake news aqui, a gente está falando das notícias que circulam por internet. Quando a gente fala de internet, a gente está falando aí de YouTube, de Google, de WhatsApp e tudo mais. E as fake news, pessoal, o problema principal é que são sempre notícias, são sempre conteúdos, materiais focados para prejudicar pessoas ou grupos específicos. Não existe fake news do bem. Não se faz fake news para alguma coisa positiva. As fake news, elas são usadas para prejudicar, para atrapalhar de alguma forma pessoas, grupos, uma certa comunidade e por aí vai. E são notícias que se espalham rapidamente. As fake news, elas se espalham muito rápido. Eu vou trazer alguns dados para vocês, alguns dados científicos lá na frente, mas um dos maiores problemas da fake news é porque ela tem uma facilidade de passar muito rápido. Já viram aquele ditado que notícia ruim chega rápido, chega mais rápido? Pois é, com as fake news são a mesma coisa. Elas têm um poder de viralizar muito grande e elas causam danos sérios para as pessoas. Danos psicológicos, danos financeiros, danos morais. Então, basicamente, as fake news são notícias falsas publicadas na internet como se fossem reais. Geralmente as fake news não são publicadas falando esta é uma fake news, veja só. É uma notícia publicada como se fosse real, as pessoas acreditam e aí gera todo um problema causado em cima daquela fake news. Então, basicamente, o conceito de fake news são notícias falsas publicadas na internet como se fossem reais. A gente está falando aqui de fake news espalhadas por internet. E pessoal, sobre o surgimento do termo fake news. O termo fake news em si é um termo novo, é um termo muito atual, mas a ação de fake news em si não é tão atual assim. Olha só, o termo fake news ele ganhou força mundialmente em 2016 com a corrida presidencial dos Estados Unidos, época em que conteúdos falsos e de duplo sentido circulavam amplamente, gerando muita desinformação. O termo popularizou mesmo, o termo ficou bem conhecido lá em 2016, através da corrida presidencial da época. Na época, foi usado esse marketing, essa campanha, através de partidos, entre pessoas, de começar a espalhar notícias, vídeos, informações falsas entre os candidatos, com o intuito de difamar um candidato e subir um outro candidato. E isso ficou tão em alta, popularizou tanto, que o termo oficializou, virou um termo oficial, fake news. Tanto que a palavra fake, que significa falso, né, é uma palavra relativamente nova, né, no inglês. A palavra fake, ela não é uma palavra que existe há muito tempo, é uma palavra muito atual. E antigamente, a fake news que a gente conhece hoje, na língua inglesa, era chamada de false news, falsa notícia, false news.
porque ainda não tinha, a palavra fake não era tão popular, não tinha se integrado ao vocabulário. Então, false, esse L entre o A e o S me derruba. False news era o termo utilizado na língua inglesa para notícias falsas. Afinal de contas, as falsas notícias não surgiram em 2016. 2016 é quando foi popularizado a ação de fake news, porque na época, pela corrida presidencial, que foi uma corrida bem focada em muitos ataques, muito focada na internet também, foi uma campanha muito grande por meio de comunicação, internet. Então o termo fake news se popularizou aí em 2016. Então é um termo muito novo. Porém, as fake news em si sempre estiveram presentes ao longo da história, pessoal. Sempre existiu notícias falsas. Não só na internet, mas antes por vinculações de meios impressos. Até as notícias falsas que eram passadas de boca a boca. Então, notícias falsas estão presentes há décadas aí. Sempre estiveram presentes na nossa história, né? Que são as, entre aspas, fofocas, mentiras, que antes eram divulgadas entre pessoas, entre boca a boca, depois meio impressos. Só que agora chegou na internet e tudo na internet é muito potencializado. Tudo na internet é muito grande. Então, o que mudou, fake news sempre existiu. O que mudou é que hoje a nomenclatura foi mudada, né? Se chama fake news. Antes era false news. Então mudou a nomenclatura e mudou a forma de propagação das fake news, que hoje elas são propagadas por internet, que a gente sabe que tem um poder gigante. Uma notícia falsa, ela vai aí para um grupo de WhatsApp, ela chega rapidamente aí a todo mundo, vai parar no Google, vai parar no YouTube. Então, além da nomenclatura, a forma de se propagar fake news mudou, e mudou para pior, porque hoje se propaga muito mais rápido, muito mais forte, e gerando aí problemas maiores, né? Porque uma notícia aí falsa pode se espalhar pelo mundo inteiro e causar danos absurdos. Então o termo surgiu em 2016, mas o ato de se espalhar notícias falsas é um ato aí de décadas, centenas de anos, seja por boca a boca, ou seja por meios escritos. Então fake news é de 2016, o termo. Hoje é um termo já usado, praticamente oficializado, todo mundo usa, todo mundo entende o seu significado. Essa é uma versão, porque fake é uma palavra também nova na gramática inglesa. Vamos para o próximo. Estudo realizado, esse dado que eu queria trazer para vocês. Estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostrou que as fake news se espalham com uma rapidez 70% maior que as notícias verdadeiras e atinge um público 100 vezes maior. Então, pessoal, as notícias falsas, elas têm uma rapidez e atingem um público muito maior do que notícias reais. Principalmente porque isso acontece? Porque geralmente as notícias falsas, além de falsas, elas são muitas vezes sensacionalistas. Elas têm um título ali, tem uma chamada que atrai a pessoa, faz a pessoa querer ler aquilo, faz a pessoa se interessar por aquilo. Chama atenção porque uma notícia falsa é uma fake news que foi feita realmente para chamar a atenção das pessoas e convencer as pessoas daquilo. Então, às vezes, uma notícia, você está lá no Google Notícias, Google News, onde ele posta várias notícias, por exemplo, ou você está ali lendo uma fonte, hoje Orkut, Instagram, Twitter, são fontes de se ler notícias, você está lendo ali algumas notícias, e aí aparece uma chamada, uma notícia ali meio que parece assim assustadora, sensacionalista demais, então ela chama mais atenção. Então, por essas fake news serem montadas, serem feitas psicologicamente para chamar atenção assim de primeira, só de ler a chamada já chamar a atenção ali do usuário, ela tem uma rapidez e um alcance muito maior que uma notícia verdadeira, porque ela foi feita ali para isso. A fake news ela é feita para se espalhar, para viralizar, para que aquela mentira seja vista como uma verdade. E para isso as pessoas que montam as fake news usam do sensacionalismo, usam aí de chamadas fortes, frases impactantes, que você vai ler e vai falar, nossa, será que é isso mesmo? Uai, como assim isso aconteceu? Então, por isso, ela tem uma velocidade maior e atinge um público maior. Porque, geralmente, elas são sensacionalistas, são atrativas
E aí isso faz ali a pessoa ler a notícia, parar para ler aquela notícia que é falsa e ignorar talvez uma notícia real. E como a internet não é mais uma terra de livre, sem regras, já falamos sobre isso, né? Já falamos que hoje em dia existem regras na internet, existem leis para a internet, existem crimes virtuais, condenação para crimes virtuais. As fake news também são crime, fake news é um tipo de crime. Então as pessoas que publicam uma fake news podem incorrer nos crimes de difamação, injúria ou calúnia, se as informações falsas ofenderem a reputação ou a dignidade de alguém, ou se vincularem falsa informação de crime. Então, fake news, pessoal, é crime. Hoje em dia é algo que já formal, já é algo que pode ser processado por difamação, injúria ou calúnia. Então, principalmente se ofender a reputação, dignidade, causar danos morais a uma pessoa. Quem sabe que notícias falsas aí tem poderes negativos muito fortes, né? Porque populariza, roda aí pela internet inteira e isso pode gerar problemas assim, até a vida da pessoa. Então fake news é sim um crime, compartilhar e fazer fake news é crime. E como as aulas de informática servem até para tornar vocês usuários melhores da internet, nós vamos ter algumas dicas aí de como ajudar a combater a fake news. Lembra que no começo do ano tivemos uma aula sobre segurança da internet e eu falava que nem tudo que está na internet é verdade, coloquei até algumas imagens, unicórnio. Então, isso são fake news, e o fake news ele não é só em notícia. Hoje em dia são montagens de foto, são montagens de vídeo, que a pessoa vê, chama atenção ali, parece que é real, mas não é. Existem as fake news que causam menos danos, ali, que é um boato, por exemplo. Se eu colocar uma foto ali, foi encontrado um unicórnio ali no Parque Flamboyant. É uma fake news que vai gerar talvez uma confusão, algum dano pequeno. Mas existem fake news que podem gerar danos até à vida da pessoa, a dignidade, a moral. Então a fake news, mesmo se ela for feita de forma inocente, entre aspas, ela pode causar um dano. Existem as fake news assim, que o intuito é só confundir, só ganhar likes, só prejudicar a pessoa. E existem as fake news que causam danos aí absurdos para a vida de uma pessoa. Tanto essa mais simplesinha quanto a mais grave, todas são crimes virtuais. E tem punições para isso também. E como se combater uma fake news, pessoal? Para o usuário, vocês que são usuários de internet, o mais importante é conseguir identificar o papel de vocês, nosso papel, na verdade, como não somos pessoas que criamos fake news, geralmente as fake news são criadas por um sistema assim muito que é difícil identificar quem começou a fake news, porque geralmente a pessoa que lançou fake news ela está usando um perfil fake, um perfil que não é dela. Então, além da fake news, existe o perfil fake, que é quando a pessoa faz um perfil com um nome diferente, uma foto diferente e começa a divulgar notícias. Então, geralmente as fake news surgem desses perfis fakes, dessas organizações que já estão planejando ali esses crimes. Nós, como usuários, o nosso principal papel, principal função nossa como usuário é conseguir olhar uma fake news, identificar que aquilo é uma fake news e não compartilhar aquela fake news. Conseguir identificar se aquela notícia, se aquele vídeo, se aquela informação é real ou não. Porque como nós falamos, nem tudo que está na internet é verdade. Então não é porque uma informação está na internet que nós vamos compartilhar. E também já vimos que nós somos responsáveis pelo que nós compartilhamos. E geralmente quando algo vai para a internet, mesmo que você apague depois, pode ser que alguém já viu, alguém já printou. É difícil tirar algo 100% para sempre da internet. Então o meu papel, o papel de vocês é conseguir identificar essas fake news e não propagar fake news. E como mais ou menos algumas dicas de como identificar fake news. Primeiro eu trouxe esse esqueminha aqui, tá escrito assim, ó. Você viu lá um vídeo, uma notícia, uma imagem. Vamos seguir aqui esse cronograma. É absurdo, bizarro ou estranho? Não. Tem fonte? Sim. Então, assim, tem a informação, sim ou não? Então vamos lá. É absurdo, bizarro ou estranho? Se é, melhor verificar. Você abre ali a imagem, você lê a matéria completa. Tem fonte?
é importante que uma notícia tenha fonte, de onde saiu aquela notícia, de onde veio aquela notícia. Não adianta só a pessoa jogar uma notícia e não colocar a fonte dela. Tem fonte? Não, não tem fonte. Então, na dúvida, não compartilhe. Sempre que vocês tiverem dúvida se aquela notícia, se aquele vídeo, se aquela imagem é real ou não, para não gerar danos, na dúvida, se é muito sensacionalista, não compartilhe. Tem fonte? Sim, tem fonte. É uma fonte confiável? O que é uma fonte confiável? É uma fonte oficial? Geralmente blogs não são confiáveis. É um site assim, uma coisa bem besta, .blogspot. Blogspot, blogs, não são confiáveis que qualquer pessoa pode fazer. Então, é uma fonte confiável? Não, ou não sei. Então, na dúvida, não compartilhe. É de uma fonte confiável? Sim. O que vocês vão olhar? Isso é importante. É notícia velha? Geralmente no final da notícia tem a data. Já aconteceu muito de gente compartilhar notícia como se fosse uma notícia atual, mas na verdade é uma notícia velha. Então sempre olhem a data daquela notícia. Então tem fonte. É confiável? Sim, a fonte é confiável. A notícia é velha? Sim. Se a notícia é velha, se não vai gerar ali, se vai gerar algum impacto negativo, alguma confusão, não compartilhe. É notícia velha? Não. Checou tudo? Viu que a fonte é confiável? A notícia não é sensacionalista demais? Não é absurdo demais? Se não, na dúvida, não compartilhe. Se sim, se checou, ok, pode compartilhar tranquilo, sem causar nenhum impacto para a comunidade da internet. E também algumas outras dicas não tem fonte, não repasse. Tome cuidado com notícias sem fontes, porque uma pessoa qualquer pode escrever ali uma notícia como se fosse verdadeira e jogar ali na internet. Então a fonte da notícia é muito importante. Quando vocês chegarem lá na frente da faculdade, que não está muito longe, quando chegar ali numa universidade, vocês forem fazer, por exemplo, um TCC, vocês vão ver que um TCC é um trabalho científico, né? Para formar você tem que fazer um trabalho. E tudo que você coloca nesse trabalho tem que ter fonte. Nada que você pode escrever lá pode ser imaginário. Você tem que provar de onde você está escrevendo aquilo. A mesma coisa são com as notícias da internet. Precisa ter uma fonte, precisa ter de onde veio aquilo. Busque a fonte original, sempre olhe de onde é a fonte, de onde veio aquela notícia. Quem publicou, cheque o histórico daquela pessoa, se aquela pessoa é uma pessoa que está compartilhando fake news, se aquela fonte é uma fonte que é conhecida por compartilhar fake news. Confira a data, cuidado para não misturar notícias novas com notícias antigas, trazer notícias antigas como se fosse nova. Muitos adjetivos, desconfie. Notícias muito sensacionalistas, desconfie também. Pesquise outra fonte. Essa de baixo é muito importante. Leia a notícia inteira. Geralmente toda notícia ela tem ali enunciado, que é focado em chamar a atenção do público. E aí na notícia vai explicar, vai dar contexto àquele enunciado. Então, viu só o enunciado, vá ler a notícia também, leia a notícia completa, para ver a interpretação, para saber o que aquilo está falando mesmo. É importante isso, porque o enunciado ele é feito, aquele título da notícia é feito para chamar a atenção. O corpo da notícia é que vai dar o contexto, vai explicar aquela notícia. E está em dúvida, quando você estiver em dúvida de uma imagem, de um vídeo, de uma notícia, na dúvida não repasse. Assim, são dicas essas dicas são etiquetas, cyber-etiquetas, netiquetas, etiquetas de internet, para nós sermos usuários melhores na internet, fazermos da internet um lugar melhor e evitar esses problemas, esses danos com fake news, que é algo tão falado aí desde 2016. Tenho certeza que é um termo que vocês já ouviram bastante, mas talvez não entendiam de onde vinha esse termo, o que era esse termo, o que ele representava. Espero que um pouquinho disso tenha ficado claro na cabeça de vocês. Homework, pessoal, tarefinha bem simples. Aquele mesmo sistema, vocês vão copiar a questão no caderno ou numa folha, as questões do final do vídeo e postar um tópico de informática no Google Classroom. Caso não tenha matéria de informática no caderno, pode ser feito em alguma folha ou na disciplina de OPE ou alguma disciplina que vocês não usem muitas folhas. Pessoal, fazer cabeçalho com o nome completo do aluno quando vocês fizerem a tarefa. Não deixem de colocar o nome de vocês.
Muitos alunos, quando postam no Google Classroom, postam pelo perfil do pai, ou um perfil que não está o nome. Nós ficamos perdidos, porque aí eu abro ali o perfil, tá o nome do papai, da mamãe, aí quando eu abro a tarefa não tem o nome de vocês. Então, coloquem o nome de vocês nas tarefas. Colocar lá colégio atlético, cabeçalho, data, disciplina informática, aluno, fulano de tal. Por favor, não deixem de colocar o nome completo. Vale nota. Todas as atividades de informática valem nota. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem no WhatsApp, estou à disposição. Vocês têm 7 dias depois da publicação da aula para postar atividade, em até 7 dias. Pessoal, 4 perguntinhas muito fáceis, perguntinhas que vocês respondem apenas pelo vídeo. Terminou de assistir o vídeo até aqui, prestou atenção? Já responde aí agora, é muito tranquilo. Primeira questão, o que são as fake news? Fácil. 2. Como surgiu o termo fake news? Mais fácil ainda. 3. As fake news sempre estiveram presentes ao longo da história. O que mudou? O que mudou de antes para agora? E 4. Como devemos combater as fake news? Só questõezinhas aí para fixar o conteúdo de vocês, para vocês fecharem aí esse conteúdo. Fecharem não, né? Porque a gente ainda vai falar mais disso. Mas fixar aí na cabeça, dar uma revisada, uma repensada, uma crítica geral no assunto. As questões também estarão lá no Google Classroom, se por acaso tiverem com dificuldade de ver. Às vezes está vendo pelo celular, a tela não está muito boa. Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar. Se não está conseguindo postar a tarefa, pode me enviar no WhatsApp, pode me enviar por e-mail. Mas, por favor, façam as tarefas. É muito importante para compor a nota de vocês do quarto trimestre. E olha só, tá acabando o ano já, só tem um mês e pouquinho. Então vamos caprichar aí nesse final de ano para a gente fechar o ano letivo com chave de ouro. Pessoal, uma ótima semana para vocês. Bons estudos, bom descanso. Qualquer coisa sabem onde me achar. Um forte abraço para vocês. Vejo vocês na próxima aula de informática e tchau, tchau.